Aleluia, glória a Deus. Boa noite para todos. Que bom estarmos reunidos mais uma quarta-feira, mais uma semana que Deus nos proporciona para reinarmos em vida. Essa é a vontade do Senhor em nome de Jesus Cristo para a minha vida, para a tua família, para você que está chegando nessa live agora, seja bem-vindo em nome de Jesus. E você que vai assistir aí pelo YouTube, eu sou o pastor Ailson Silva, tá certo? Sou casado com o Ilma, tenho uma filha que se chama Johanna. Fazemos parte do Ministério Família Eu Valorizo, que se encontra em Caruaru, o bairro de Salgado, Rua Barão do Caruaru, 141. Como temos como presidente o pastor Adilson Santos e a vice-presidenta, a sua esposa, a irmã Márcia Santos. Tá ok? Então vamos para a palavra nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Abre a tua Bíblia lá em Marcos capítulo 9. Aleluia. Essa noite vamos estar um pouco buscando resposta. Eu acredito que todos nós, todos os dias, buscamos resposta para algo das nossas vidas. E quanto mais nós temos clareza das respostas, mais vamos andar e correr com velocidade. Enquanto você não tem resposta, você fica parado, né, inoperante, você fica com medo, você fica sem nenhuma perspectiva. Mas quando a verdade chega, quando a resposta chega, não quer dizer que você vai ser liberto, né? Até porque é muito citado o texto de João, capítulo 8, e o versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, seja ela da palavra ou qualquer outra verdade, ela liberta a mente e a alma da pessoa. Isso não quer dizer que vai libertar o físico da pessoa, usufruir em todos os aspectos. Não, o fato da pessoa conhecer um monte de coisa não quer dizer que ela vai usufruir daquilo. Então, conhecer a verdade vai libertar no sentido de a pessoa deixar de ser ignorante, de fato. É por isso que tem muitas pessoas que elas buscam a palavra, conhecem muitas coisas da Bíblia e muitas das vezes fica se condenando porque não consegue praticar aquilo que conhece. E até diz, né? Eu conheço muito Deus, conheço muito a Bíblia, mas é só questão de conhecimento, né? Não tem o empírico, não tem a prática, ele não usufrui do que de fato está disponível para ele. É a mesma coisa de uma pessoa que faz um curso, e aquela pessoa, ela não usufrui daquele curso. Vai se passando tempo, passa esse tempo, e aquela pessoa vai atrofiando, e muitas das vezes aquela pessoa, ela pode até se frustrar. Aquele texto lá de João, no original, há quem diga que entenda a verdade e a verdade liberta. E no versículo 31 do capítulo 8 de João, ele estava falando, Jesus, para alguns judeus que tinham ouvido a palavra, tenham sido convencidos pela palavra naquele momento, e Jesus falou para eles: se vocês permanecer no que vocês estão ouvindo agora, vocês verdadeiramente sereis meus discípulos, e entendereis a verdade por permanecer, aí de fato vocês serão libertos. Aí faz todo sentido, amém? Então, se você conhece muito da Bíblia, não pratica ela, e você pensa que não é salvo porque você não pratica, na verdade, talvez você seja até salvo, não pratica porque na verdade tem outras coisas que devem ser feitas. E às vezes muitos pensam que só o fato de estar buscando a palavra, né, já é suficiente. Já outros pensam que só estar orando é suficiente. Não, nós precisamos entender, irmão, que existe o buscar da palavra, existe a oração, e existe o jejum para quebrar a carne. Quando a gente começa a cada dia envolver essas coisas, aí de fato vamos poder, não é? Vamos dizer assim, alcançar os nossos objetivos. Vamos encontrar resposta. Eu já encontrei pessoas que já fizeram meio mundo de curso bíblico, e cursos bons. E às vezes perguntam: pastor, por que eu não consigo sair do pecado? Mesmo tanto tempo ouvindo a palavra. E eu fico sempre falhando naquela área. Porque as pessoas pensam que só pelo fato de conhecer, ela é liberta. Eu pergunto para vocês: será que Judas, mais de 3 anos com Jesus, ele não conheceu a verdade? Ou quando chegar naquele dia, ele vai dizer assim: não, Deus me deu outra oportunidade porque Jesus não me deu a oportunidade de conhecer a verdade. Então ele conhecia. O apóstolo Paulo diz que o conhecimento ele incha. O zelo sem entendimento é perigoso. Posso ir amém? Você, irmão, que ao nível do mundo, conhecimento, a pessoa que conhece muito, ele é top.
no reino de Deus é aquele que conhece e pratica. Está lá nos provérbios, no começo de provérbios. O princípio ou o começo de quem é sábio é ser praticante. Tiago já disse isso, Tiago capítulo 3, versículo 15. Você que é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento de humildade. Então, sabedoria não é você falar a Bíblia pelos cotovelos. É bom falar a Bíblia? É bom falar versículos? É maravilhoso, é bom demais. Sabe, irmão, mas viver é bem melhor. A gente, quando vê lá a 1 Timóteo, capítulo 3, falando sobre as qualificações para um ministro, ele tem que ser irrepreensível, equilibrado, não espancador, tem que ser hospitaleiro, ele tem que ser honesto. Olha para aí, ele tem que ser uma pessoa que tem um bom testemunho. E por último, ele fala, se a pessoa ela ministra, não é? Ela deve fazer aquilo com esmero a cada dia e fazer bem. Às vezes as pessoas querem ficar só ministrando, mas não querem o bom testemunho, não quer andar no domínio próprio, não quer a cada dia praticar o que a palavra diz, andar no fruto do Espírito. Posso ir amém? Então é por isso que muitas pessoas são frustradas, porque ela vê muitos homens de Deus pregando, mulheres de Deus pregando, e às vezes andando no pecado, andando no erro, né? E as pessoas ficam frustradas por causa disso. Rapaz, como é que pode? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas na verdade, querido, nós precisamos entender que o nosso alvo é Cristo. Aleluia, Hebreus capítulo 12, 2. Olhai para o autor e consumador da nossa fé. Ali ele vinha falando sobre os heróis da fé e falando, olha, eles foram top, mas na nova aliança tem um mais top ainda, que é Jesus. É ele que vocês devem imitar, é eles que vocês devem buscar a resposta. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Sabe, irmão, que ele não estava falando só para ímpio, está falando com todos nós. Vinde a mim, Jesus é a resposta de Deus para nós, a resposta de Deus para a humanidade. Hebreus capítulo 1 fala sobre isso, que ele era a expressão exata de Deus. E Jesus diz, quando vocês virem a mim, vocês vão achar descanso para as vossas almas. Não é para espírito não, você que já é nascido de novo, teu espírito está pronto para morar com Deus. Mas Jesus, ele quer dar descanso para nossas almas. Ele quer que a gente deixe de ser neófito, bebê, não é? Agitado por todo o vento de doutrina. Ele quer que a gente possa buscar resposta. Sabe, irmão, a gente buscamos resposta em um monte de coisas no natural. Não é pecado, tá certo? Isso vai qualificar a tua vida profissional, talvez até psicológica, a tua vida também. Mas tem resposta que só Deus pode dar. Tem resposta que só Deus pode sondar. Porque Isaías 40, 28 ele já diz, Deus é insondável para aqueles que não têm comunhão com Ele. Que Deus não se cansa, que Deus não se fadiga. Mas aqueles que buscam o Senhor, Ele diz que eles não vão cansar. Diz que eles não vão parar, eles vão subir a cada dia, crescer a cada dia. Amém? Ou seja, e buscar a Deus é buscar a Jesus. Porque Jesus revelou Deus. E eu quero ler alguns versículos aqui, tá certo? E depois alguns capítulos de outras cartas, para você entender que todos aqueles que buscaram resposta em Jesus, encontraram. Eu acredito que se você buscar também, você vai encontrar. Às vezes a gente está procurando resposta no pastor, no ministro, na ministra, que não é errado. Amém? Mas tem as prioridades. Sabe que às vezes a gente está feito aqueles menino, bebezinho, que fica esperando você amassar a comida e colocar na boca. Aonde muitos que têm mais de anos, 2, 3, 4, 5 anos, buscando a palavra, deveria, na verdade, estar se alimentando, e a cada dia buscando a comida e mastigando ela. Amém? A cada dia você podendo fazer feito boi, né? Ele come e na madrugada ele fica ruminando. Ou seja, às vezes nós ficamos com o mau hábito de ficar esperando que as pessoas nos dêem mastigado já as coisas. Porque queremos tudo fácil, não é? Queremos tudo, na verdade, já pronto. Café instantâneo. Mas nem tudo é assim, irmão. É por isso, irmão, que a gente estamos vivendo uma geração que vive atrás de milagre.
Uma geração que não sabe administrar a sua vida espiritual, psicológica nem física, mas quer um milagre pensando que o milagre vai administrar a vida dele. A maioria das pessoas que tiveram milagre diante dele, Jesus foi muito claro: vai e não peque mais. Diante daqueles peixes, aqueles pães que Jesus ele multiplicou, eles guardam aí os pães que sobrou, porque fome não só dá uma vez. Vocês entendem? Então a gente precisa entender, irmão, que o milagre ele vai acontecer na nossa trajetória. Eu tenho certeza disso. Eu acredito que é quase impossível um cristão na sua vida, durante a sua vida, a sua trajetória, ele não ter milagre. Mas eu acredito que isso não vai ser sempre. Amém? Por quê? Porque quem vive atrás de milagre é porque, ou talvez, vive doente, ou porque talvez viva desorganizado e fica esperando de milagre financeiro. E não é a vontade de Deus. Mas se porventura fomos acometidos de uma coisa dessa, irmão, Deus é misericordioso. E Ele nos ama porque Ele é nosso Pai. Amém? Mas nós precisamos fazer o que Paulo falou em Gálatas capítulo 4, verso 1, deixar de ser menino. Porque mesmo sendo herdeiro, não vamos usufruir do que está escrito, que é a vontade de Deus. E ele diz, porque vocês é menino, vocês não usufruem daquilo que é de Deus. Mas vamos ver aqui. A cura de um menino que tinha convulsões. Esse menino foi levado para os discípulos, não conseguiram expulsar esse espírito. E o jovem, ele chega aqui, se debatendo, e o pai desesperado. E o pai procurando resposta. Eu acredito que vários anos buscando resposta. Olha o que diz, capítulo 9 de Marcos, e o versículo 21. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isso lhe acontece? E ele respondeu: desde a sua infância. Sabe, irmão, quando a gente se expõe à palavra, não importa o tempo que você está sendo acometido de alguma coisa, a gente vamos ter a resposta certa. Agora quem vai concretizar não vai ser Deus, vai ser você mesmo. Amém? Sabe que Deus já determinou um plano para a vida de cada um de nós aqui? Mas quem vai concretizar somos nós. Está determinado por Deus. Ou seja, qual é o pai aqui que tem juízo, ou a mãe que não faz isso com o filho? Não é? Ou seja, você determinou, meu filho ele vai ser um sucesso, a minha filha vai ser um sucesso, vai chegar mais longe do que eu quero colocar no melhor colégio, eu quero colocar na melhor faculdade, eu quero que ele seja o maior profissional, ou seja um filho de Deus onde ele estiver, seja referente, que seja um ministro da palavra, seja um ministro do louvor. Ou seja, os pais vão fazer isso, não é verdade? O pai determina, ele vai ser o melhor e luta para isso. Mas quando cresce, é o filho que vai escolher o caminho que deve ou que quer seguir. Talvez o pai diga: não, eu quero meu filho que ele mora aqui, né, perto da minha casa, no meu bairro. Aí o filho, depois de grande, diz: pai, eu quero ir para o Japão. Porque quem vai, na verdade, concretizar vai ser a pessoa. Amém? Olha o que diz aqui. Aí diz, Jesus perguntou e ele disse, o pai: e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruí-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sabe, irmão, quando a pessoa está sofrendo, não é só ela que sofre, quem está ao redor dela sofre também. Olha que ele usa o plural, quem sofre não é só meu filho não, sou eu também, a minha família, todo mundo sofre. Se tu pode, nos ajudas. Ou seja, ele estava buscando resposta em Jesus. E até hoje tem pessoas assim também, procurando resposta em Deus. E Jesus é a resposta de Deus. Posso ir amém? Quantas pessoas chegam diante de Deus e dizem: Senhor, se tu quer que eu seja curado, então me cura. E Deus esperando que a pessoa tome uma atitude condizente à vontade dele. E a pessoa, por não saber a vontade de Deus e não buscar de uma forma intensa, ela não fica convencida pela palavra e ela não luta pelo aquilo que é dela.
E uma pessoa ela pode morrer sendo rica. Tem um texto lá em Eclesiastes, que eu gosto muito dele, que ele diz o seguinte, que o Salomão ele declara que ele viu príncipes andando a pé e servos andando a cavalo. Cavalo naquela época era carro, era uma Ferrari. Diz que os servos estavam andando como um príncipe e o príncipe andando a pé. Sabia que existe muitos filhos de Deus andando a pé? Enquanto muitos filhos da treva estão andando nas Ferrari. Sabe que enquanto muitas pessoas que não têm a palavra que a gente temos, irmão, está usufruindo do que essa terra proporciona, que Deus nos entregou para que a gente pudesse governar ela, dominar ela, e não ser dominada por ela, é diferente. Posso dizer amém? Aleluia. E diz aqui que ele chegou diante de Jesus, pedindo que Jesus tivesse compaixão. Irmão, quando a gente chega diante da palavra, a palavra vai expor a resposta e vai vir a compaixão. Amém? Agora, o que a gente precisa entender é que a maioria das pessoas que Jesus curou, libertou, elas foram a Jesus. E Jesus é a palavra de Deus. Quando você está ouvindo uma mensagem, quando você está lendo a Bíblia, a mensagem da palavra, você está indo a Jesus. Agora, mesmo indo a Jesus, nós temos que dar a resposta depois que tivermos, tá certo? Encontrado a resposta. Porque tem muitas pessoas que podem chegar diante de Jesus, ouvir a coisa certa, estar no local certo e tomar a decisão errada. Isso aconteceu com o jovem rico. O jovem rico, ele chega diante da pessoa certa. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele, se você me chama de mestre, então eu vou lhe dar uma direção. Venda o que você tem, dê aos pobres e me siga. Eu pergunto, Jesus queria o dinheiro dele? Claro que não. Aconteceu com Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu, libertou Zaqueu, e Zaqueu disse que ia dar. Olha aí, eles que ia dar seus bens, uma porção dos seus bens, e Jesus não oprimiu, não pediu para ele fazer isso. E depois que ele declarou isso, Jesus disse, dessa casa chegou salvação. Jesus estava mostrando para aquele jovem rico que ele era hipócrita, que ele não praticava os mandamentos como de fato ele praticava. Jesus disse, quer ser perfeito? Vende o que tu tem e me segue. O único perfeito que só existiu era Adão e Eva, antes de pecar, e Jesus. E Jesus deu a oportunidade daquele jovem ser perfeito, mas a riqueza dele deixou ele cego. Ele adorava as riquezas. E é isso que cega o ser humano. É colocar coisas, pessoas no lugar de Deus. Mas quando a gente busca Jesus, Jesus traz a resposta certa. Agora quem tem que tomar a decisão, depois da resposta, somos nós. E nem todo mundo que conhece a verdade é liberto. Porque todos que chegassem perto de Jesus fossem libertos, estava escrito, e a gente sabe que não é. Um monte de gente chegaram perto de Jesus e não era liberto. Não era por causa de Jesus, não. Era porque eles endureciam o servil, endurecia o coração, a mente. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que são humildes vai preceder a honra. Amém? Olha o que ele diz mais. Muitas vezes tem o lançado no fogo, na água, para destruí-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Ele estava atrás de uma resposta para o filho que estava doente, com o espírito atormentando ele, desde criança. E aquele pai, com certeza, ele buscou um monte de coisa para tentar resolver aquele problema, mas ele não encontrou. Por quê? Porque não estava indo na pessoa certa. Nós temos que buscar, mas buscar as pessoas certas. Assim como buscamos no natural. Se você quer comprar carne, você não vai na padaria, vai no açougue. Se o seu pneu está furado, você não vai
no mercado de farinha. Quem entende? Vai na borracharia. O que a gente precisa entender, irmão, que cada pessoa é específica em uma área, não só no natural, mas no espiritual também. Eu me lembro daquele homem, o centurião, que ele tinha um servo dele que estava doente. E ele falou para Jesus: eu sou uma autoridade, estou debaixo de uma autoridade, e sei que você é uma autoridade. Se o Senhor der uma ordem, nem precisa ir na minha casa, eu sei que ele vai ser curado. Ou seja, pessoas que estão debaixo de autoridade, é uma autoridade, ela sabe o poder que uma autoridade tem. Amém? Esse homem aqui, ele não sabia qual era a vontade de Deus. Se ele soubesse, não ia perguntar a Jesus. Mas Jesus disse para ele: se eu posso. Agora Jesus responde para ele, replicando: a questão não é se eu quero, a questão é se você crê. Se você vai agir à altura. Posso ir amém? Porque é simples você pedir uma família estruturada e você não faz nada para estruturar essa família. É simples você pedir uma vida financeira abençoada, mas você não tem coragem de acordar cedo. É simples você querer ser um doutor, uma doutora, um advogado e nunca estuda. É simples a gente terceirizar, colocar nossa responsabilidade no pastor. Eu acho que a oração do pastor não foi muito pesada ou não foi muito forte, porque meu filho não está sendo abençoado, nem a minha família. E tem coisas, querido, que é você que vai fazer, não é Deus. Tem coisas que não é o pastor que vai fazer, é você que vai fazer. Amém? Porque o pastor é um observador da palavra como você. Não somos juiz, somos observador. Estamos numa posição de autoridade, numa posição, na verdade, de responsabilidade, de prestar conta a Deus, as almas, as vidas que de fato estão debaixo de um pastoreio e entendem o respeito à autoridade. Então, esse homem aqui, mesmo passando um monte de anos sem saber a resposta certa, ele não parou de buscar, mas ele encontrou. Posso dizer amém? A mesma coisa aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Ela padecia. Ela não sabia da resposta de Deus. Até que uma pessoa chegou para aquela mulher e falou sobre Jesus. E citou uma profecia do Velho Testamento, que aquele que tocasse nas suas orlas, tocasse nas suas asas, seria curado. E aquela mulher, mesmo tendo gastado com os médicos tudo que tinha, debilitada, ela não perdeu a esperança. Sabe, querido, quando a palavra chega, esperança chega, direção chega, convicção chega, perspectiva chega, aleluia. E o que vai sair da sua boca é o que saiu da boca de Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Abacuque se queixou até não saber a resposta certa. Quando Deus disse para ele a resposta certa, deixa bem claro a visão. Porque a visão, ela se apressa para o fim. Aleluia, o que Deus quer, irmão, nas nossas vidas, ela se apressa para o fim. A questão é que muitas vezes somos vagarosos demais. E depois que Abacuque soube qual era a vontade de Deus, Abacuque disse para a alma dele: mesmo que não haja fruto na videira, nem vaca nos currais, mesmo assim eu louvarei o Deus da minha salvação. Aleluia, Ele é o Deus da tua salvação, da tua família. Ele é o nosso Pai acima de tudo, meu irmão. Enquanto não entendermos, querido, que Ele é a resposta para tudo, vamos ficar tateando. Mas é a resposta não só complexa, mas mais simples. Amém? E na história da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento, é o que a gente mais vê. Pessoas buscando resposta. E com certeza, eu não sei o que você tem buscado, mas se você buscar em Deus, você vai encontrar. Amém? Aleluia. A gente podemos ver lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, não precisa abrir, tá certo? Ele diz: aqueles que já ressuscitaram com Cristo devem buscar as coisas do alto, devem pensar nas coisas do alto. Por quê? Porque fazendo isso, vamos ter respostas
aqui embaixo na terra. Quando seu pensamento está nas coisas do alto, aqui vai ficar muito mais fácil você enxergar. Você já pensou que quando a águia ela faz seu ninho, geralmente ela faz nos penhascos, no local alto. E a Bíblia nos ilustra como águias. Deus sempre quer nos colocar em cima. A Bíblia diz que em Cristo, lá em Efésios, estamos assentados à direita do Pai. Porque, irmão, quem está de cima, ele pode olhar para baixo e ver as possibilidades, e ver o caminho que deve seguir. Mas quando você, na verdade, está olhando para o obstáculo assim, você não consegue enxergar a solução. Você não consegue enxergar a saída. Eu quero dizer para você que, mesmo que você esteja no fundo do poço, mas tem saída para você. Eu não sou a resposta para a tua vida, mas a palavra que estamos pregando, ela pode ser a resposta para a tua família. Amém? Aleluia. E no estralar de dedo, no piscar de olho, você pode ter uma revelação. Você pode ter uma direção. A Bíblia diz que o povo perece por falta de sabedoria, de conhecimento, de profecia. Jesus disse: vocês sofrem por não conhecer o poder de Deus, por não distinguir a palavra, por não examinar a palavra. O que a gente precisa é se aproximar de Jesus. E isso é muito peculiar, muito próprio de cada um de nós. Por mais que o nosso pastor ele seja próximo de Jesus, ele não pode terceirizar a sua comunhão para nós. Ele pode nos mostrar o caminho que está trilhando para ter comunhão. Mas a vida de comunhão é algo muito individual, muito peculiar. Posso ir amém? Aleluia. Abre a tua Bíblia, por gentileza. João capítulo 4. Essa mulher aqui, a mulher samaritana, ela estava buscando resposta para a adoração. E Jesus, conhecendo o íntimo dela, ele deu uma palavra que foi direitinho no espírito dela. É por isso que a palavra ela é apta mesmo. Ela é poderosa. Amém? Ela é eficaz, irmão. Ela vai e surte um efeito poderoso. Mesmo que a pessoa diga assim, eu não quero. Mesmo que a pessoa diga assim, rapaz, eu sei porque eu sei que isso é certo, que isso é bom, mas eu não quero. A verdade, ela chega assim. Amém? A ponto, na verdade, deixar a pessoa com escolha, mas sem nenhuma dúvida. Quando Isaías diz que quando a palavra vem é feito água, e ela vem e ela rega e faz aquilo que de fato ela foi enviada, não quer dizer que a pessoa vai produzir fruto a pulso. Não. Uma coisa é certa, se a água bater, vai molhar. Agora, o que a pessoa vai fazer depois da chuva é o problema dela. Quem planta, colhe. Quem não planta, não colhe. Amém? Então, o papel dela é fazer o quê? É molhar. O papel do Espírito Santo é nos ajudar. É nos mostrar o caminho, não nos condenar. Agora, depois que ele mostrar, depois que ele falar, agora depende muito de nós. É por isso que Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça a vossa mente. Amém? Por quê? Porque se endurecer nada acontece. O Espírito Santo, ele desperta. Mas quem se levanta somos nós. É por isso que o apóstolo Paulo fala aos Efésios: levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Amém? João capítulo 14 e o versículo 21 ele diz: aquele que tem meus mandamentos e os obedece, será amado pelo meu Pai e por mim. E nós vamos se manifestar, se revelar, guiar, mostrar e dar resposta para Ele. Amém. É possível, pastor, uma pessoa ter os mandamentos e não ser submisso a Ele? Jesus disse que era. Se tiver meus mandamentos e não obedecer, não será amado. Não vamos se manifestar, não vamos dar revelação, não vamos dar direção. Amém.
João capítulo 4, Jesus vem conversando com a mulher samaritana. A gente sabe que pela cultura, os judeus não tinham comunhão com os samaritanos. Os samaritanos eram mestiço do povo judeu também. O povo de Samaria era misturado com o povo judeu. Amém? E essa mulher, ela adorava no monte, mas os judeus adoravam em Jerusalém. Essa mulher, ela tentava saciar uma fome espiritual com homens. E Jesus revela isso para ela. E logo depois que essa mulher identifica que ele é um profeta, ela quer saber o local da adoração certa, no local certo. Por quê? Porque ela tentava preencher um vazio com homens. E tem homens tentando preencher o vazio com mulheres, com fama, com dinheiro, com status, com posições. E Jesus dá uma resposta universal para essa mulher. Olha o que diz aqui, no versículo 24 do capítulo 4 de João: Deus é espírito, e é necessário que os adorem, o adorem em espírito e em... Adorar em espírito. Natureza respondendo a outra natureza. Perfeição com perfeição. Aqui Jesus já estava falando de algo que ia acontecer na morte e ressurreição dele. Porque ele disse, olha, vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Aí depois ele vai reformular a palavra. Ele disse, epa, já chegou. Por quê? Porque ele era a vontade de Deus na terra. Porque ele já estava indo de fato para a cruz. E ele disse, já chegou. E esse é o momento. Porque ele já sabia que ele ia morrer e ia ressuscitar. Aonde todos poderiam adorar. Nem mais em Jerusalém, nem precisava. Nem adorar lá no Monte Gerizim. Deveria, na verdade, entender que a adoração seria dentro. Não seria mais em uma casa, 4 paredes ou no templo. Mas nós mesmo, como Paulo diz... Lá em 1 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 16, que nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Seria adoração aqui e agora. Não seria adorar o homem a si próprio, nem a criatura, nem as coisas. E olha que interessante, a mulher respondeu, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, ele vai nos explicar, nos dar resposta a todas as coisas. Ela estava conversando com o Messias, ela estava conversando com o Cristo e não sabia. Agora veja a resposta de Jesus. Jesus lhe disse, eu sou, eu que está falando contigo. A resposta de Jesus, eu sou aquele que estou falando contigo. Irmão, a resposta para essa mulher, a resposta para nós. Ela disse, quando ele vier, ele vai nos explicar todas as coisas. Você está atrás de resposta? Está em Jesus. E Jesus disse, eu sou a resposta de todas as coisas. Aleluia. Essa mulher, ela sabia da profecia, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Que diz que quando o Messias viesse, ele ia derrubar todas as interrogações. E isso também aconteceu no Velho Testamento, irmão. Se você for lá em 1 Reis, capítulo 10... Diz que a rainha, vamos lá, 1 Reis, vamos ver. A rainha de Sabá ficou estupefata, admirada. Por quê? Ela foi provar um homem mais sábio da terra, com perguntas difíceis, com enigmas. Mas não existe pergunta difícil. Enigmas, para aquele que tem o conhecimento da verdade. Para aquele que é o autor da verdade. 1 Reis capítulo 10, versículo 1. Quando a rainha de Sabá soube da fama de Salomão, porque ele era famoso, por causa do nome do Senhor, veio testá-lo com questões difíceis. Em algumas versões diz, veio testá-lo por enigmas. Você já imaginou? Aleluia. Irmão, quantas pessoas vão vir a nós? Nós que somos filhos de Deus, nós somos a resposta para o povo, irmão. O povo está clamando, quem é a resposta para ele? Somos nós. Um cego não pode guiar outro. É por isso que a Bíblia diz, levanta-te dentre os mortos. E Cristo vai nos esclarecer. Aleluia. E diz aqui, irmão, que ela chegou em Jerusalém com uma grande comitiva,
com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. E tendo-se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo que havia pensado. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas. Não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. Aleluia! Deixa eu dizer algo para você. Não existe nada que Jesus não possa te explicar. Que Ele não possa, na verdade, te exortar, te animar, te encorajar. Você pode notar na sua casa aí, Mateus capítulo 12, versículo 42. Lucas capítulo 11, versículo 31. Essa aqui é a resposta de Jesus, falando para algumas pessoas, e Ele falando que Ele de fato, Ele era a resposta. Amém? Aleluia. Que Ele era aquele que tirava as dúvidas das pessoas. Depois você pode ler lá Mateus e depois em Lucas. E diz aqui no versículo 3: Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, mas não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao ver todas as sabedorias de Salomão e o palácio que havia construído, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, as funções e os trajes dos seus servos, os seus copeiros, os sacrifícios que ele oferecia no templo do Senhor. Então ela disse ao rei: era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito dos teus feitos e da tua sabedoria, porém eu não acreditava nisso até que vim e meus olhos viram. Não me contaram nem a metade. Tu superaste em sabedoria, em bens e em fama aquilo que eu ouvi. E Jesus diz lá em Mateus e em Lucas: eis aqui quem é maior do que Salomão. Aleluia! Se Salomão pode dar todas essas respostas, todas as interrogações à rainha de Sabá, Jesus, irmão, ele é mais atual do que Salomão. Ele pode te dar a resposta que você precisa. Posso ir amém? E ela está dizendo aqui: olha, eu realmente fiquei impressionada. Por quê? Porque agora eu não só estou ouvindo, mas eu estou vendo a tua sabedoria. E como era que ela via a sabedoria? Pela casa de Salomão, pelos trajes oficial, pela construção do templo. Tudo que Salomão fazia, irmão, era baseado em sabedoria. E não era uma sabedoria humana, era algo do alto. Era uma tecnologia do alto. Na época não tinha desenvolvido a tecnologia, nem a ciência como hoje. Mas o céu estava lá em Salomão. Aleluia. E ele pode fazer aquele templo, pode fazer aquelas coisas gloriosas naquela época, sem nenhuma tecnologia. Amém? E hoje a gente vê réplica do templo de Salomão. Réplica idêntica. Você já imaginou? Depois desses mais de 2000 anos. É coisa milenar, irmão. Então, é interessante entendermos que nada que vai acontecer, está escrito isso na Bíblia, nada que vai acontecer é novo. Pode ser novo para aqueles que, na verdade, não têm discernimento na palavra. Porque o homem espiritual, o apóstolo Paulo diz, que ele discerne bem a tudo. Amém? Aleluia. Olha o que diz aqui no versículo 8: bem-aventurados os homens que trabalham para ti. Irmão, quando você tem resposta, quando você tem sabedoria, as pessoas que estão perto de você vai ser beneficiada. Foi isso que essa mulher falou. Bem feliz, bem-aventurado aqueles que te servem, aqueles que estão perto de você. Sabe, irmão, que a gente só faz ganhar quando a gente se associa com pessoas que têm mais do que nós, que amam o Senhor mais do que nós. Nós temos que buscar de fato, não se desconsiderar, claro, aqueles que estão perto de nós, que são nossas autoridades, mas a gente precisa cada dia estar perto de pessoas que têm comunhão com o Senhor. Amém? Aleluia. Aí ele diz: bem-aventurados os homens que trabalham para ti, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre te servindo e que ouvem a tua sabedoria. Aí ele diz, vê para aí: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre. Por isso te estabeleceu como rei, para executares juízo e justiça. Então, você percebe que
A sabedoria que Deus tinha dado a ele era para ele não ser injusto com as pessoas. É por isso que precisamos buscar resposta em Deus, para a gente não sermos injustos, irmão, para a gente sempre ser do certo. Amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia, por gentileza. Aí bem pertinho, 1 Samuel, capítulo 30. Aleluia. Esse texto aqui é interessante porque, de fato, ele vem nos mostrando aqui a importância de buscarmos em Deus, mesmo quando tudo parece estar perdido. Essa história aqui é a história de Davi, quando ele sai de Siclac, de uma cidade, ele ia pelejar, guerrear com os valentes dele, e quando ele sai para brigar, ou pelejar, ou lutar, ele deixa a família dos valentes dele, dos 300, e a família dele, sem nenhum guarda tomando conta. O que aconteceu? Aconteceu que quando ele volta da guerra, com seus valentes, tinha sido saqueado a cidade, e levaram as mulheres, os filhos, os pais, as noras, o sogro, todo mundo. E disse que os valentes de Davi queriam pegar Davi. E todo mundo, irmão, aqueles homens que não derramavam uma lágrima de choro por nada. Aqueles homens que o sangue dava na canela. E ele não chorava. Diz que eles começaram a chorar de uma forma bem alta, gritando, por causa da sua família. E chegou um momento que eles queriam jogar pedra em quem? Em Davi. Mas glória a Deus, que a palavra chegou. Amém? Mas aleluia. Porque Davi, irmão, ele buscou naquele que é a fonte, naquele que é a sabedoria plena. 1 Samuel capítulo 30, olha o que ele diz aqui, ó. No versículo 2 e diante: havia levado presas as mulheres e tudo que estava nela, naquela cidade, dos mais jovens aos mais idosos, mas não mataram a ninguém, apenas os levaram consigo, seguiram o seu caminho. Quando Davi e os que o seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada, as suas mulheres, seus filhos, as suas filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, até ficarem sem forças para chorar. Talvez você está em casa, não tem nem mais força para chorar. Enquanto a ficha não cai, irmão, que nós temos que buscar resposta naquele que tem a resposta, o choro até pode vir, pode até permanecer pelo momento, mas ele não vai durar. Amém? E aqui todo mundo se desesperou, chorou a um ponto de eles ficar sem lágrima, tanto que choraram. Versículo 6: Davi também se angustiou, porque as tropas falavam em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa dos seus filhos, das suas filhas. Olha que interessante, todo mundo amargurado, todo mundo querendo jogar pedra no líder, não é? Mas o que bom, irmão, que esse líder, ele não era um líder natural, ele era um líder que na verdade tinha comunhão com Deus. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. A gente podemos perceber isso
Efésios capítulo 6, versículo 10. Devemos se revestir da armadura de Deus para que possamos estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Aleluia. Davi disse a Abiatar, que era o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe o colete a Davi. Então Davi consultou. Então Davi foi a Deus. Então Davi perguntou ao Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Terei condição de alcançá-la? E o Senhor respondeu: persegue, porque certamente alcançarás e vai recuperar tudo. Deixa eu dizer para você a resposta para a sua vida. Se competir a você, e se você buscar ao Senhor com prudência, você vai alcançar. Amém? Você vai conquistar, irmão, você vai desbravar, essa é a vontade do Senhor. Se você for ver aqui no versículo 18 e diante, assim Davi recuperou tudo quantos malequitas havia tomado, também libertou as suas 2 mulheres, depois que, de modo que nada lhe faltou, nem jovem, nem idosos, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os malequitas lhe havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi lhe tomou também todos os seus bens e manadas e tropas, e o levaram adiante do outro gado, e dizia: este é o despojo de Davi. Sabe o que aconteceu aqui? Davi, pelo momento, irmão, porque não deixou ninguém vigiando a família dele, ele perdeu a sua família pelo momento. Pelo momento ele se desesperou, mas ele buscou ao Senhor. E ele, claro, muito inteligente, sabia que conversando com Deus, Deus ia dar resposta se era sim ou não. E disse: Senhor, eu vou alcançar minha família, recuperar tudo, ele se vai. Então ele começou a lutar em prol disso. Então vamos atrás daquilo que é nosso. Sabe, talvez não tenha dado certo ontem, mas pode dar certo hoje. Talvez não deu certo hoje, mas pode dar amanhã. Precisamos lutar para aquilo que é nosso, irmão. Posso sim, amém? E o que eu acho mais massa é de que aquilo que às vezes quer tirar nosso desânimo, aquilo que não deu certo, sabe, se a gente perseverar, irmão, pode vir com muito mais vigor, pode vingar de uma forma muito maior do que você imagina. A ponto de as pessoas dizerem assim: esse é os despojos de fulano, esse é o despojos de cicrano, esse é o benefício que fulano teve por não desistir. Os despojos de Davi aqui, irmão, foi o que ele ganhou, amém, dos seus inimigos. E o nosso inimigo não é o ser humano. Talvez seja a nossa ignorância, talvez seja as nossas percas, talvez seja o nosso intelecto, que muitas das vezes é frustrado com algumas coisas. Mas a gente pode recuperar uma mente saudável. Podemos recuperar o que Paulo falou aos Filipenses 4 e o versículo 6: que seja conhecido diante do Senhor através da oração, súplica e ações de graça. Aí ele diz: a paz que excede todo entendimento vai guardar a tua alma, vai guardar a tua vida, mas você deve colocar um guarda na tua mente. Amém? A paz que excede todo entendimento está na palavra. Se buscarmos a palavra, irmão, essa paz vai chegar para nós, e aquele que parecia que estava perdido vai ser encontrado, em nome de Jesus. Amém? Jeremias capítulo 29 e o versículo 13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O que é que ele estava dizendo ali? A resposta que você tem está em mim. Se você está passando um ano, entra ano, e você não tem resposta, porque você está buscando a pessoa errada. Amém? A gente percebe algumas pessoas, Atos dos Apóstolos capítulo 10, Cornélio vivia buscando ao Senhor, e nem crente era. E Deus mandou um anjo falar com Cornélio. Ele não era crente não, irmão, mas ele buscava o Deus que sonda os corações. Amém? A gente percebemos que Zaqueu entra uma multidão, Jesus passa e fala com Zaqueu: eu vou repousar na tua casa. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você jamais será o mesmo. Você vai ter direção, você vai ter descanso. Jesus é a palavra, irmão. Aleluia. Se a palavra estiver na tua casa, você vai ter descanso. Você vai ter, na verdade, direção.
Essa é a vontade do Senhor. Irmão, quando a pessoa ela tem desejo, Deus envia pessoas, Deus envia antes, se for o caso. Você vê Filipe lá em Atos dos Apóstolos. Filipe vai falar com o eunuco. Ele estava lendo as escrituras, mas não entendia o que estava lendo. Mas tinha um homem que tinha desejo de Deus. E Filipe vai lá e prega para ele, e ele se converte, irmão. Aleluia. A gente não leu, mas lá em João, você pode ler depois, capítulo 4, a mulher samaritana, depois que ela entende que Jesus é o Messias, ela é convencida por Jesus, e ela diz, olha, aquele que me deu a resposta, aquele que na verdade desvendou as minhas interrogações, ele também pode fazer isso com vocês. Diz que uma cidade foi ter com Jesus. Aleluia. Uma pessoa liberta, irmão, pode libertar milhares, centenas de pessoas. Por quê? Porque uma pessoa que tem resposta, ela vai ser uma resposta. Deus quer que nós sejamos uma resposta. Para quem? Para nossa casa, para nossa rua, para nosso bairro, para nossa cidade, para nosso país. Mas nós temos que buscar naquele que tem a resposta. Amém? Aleluia. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele diz que a graça e a paz é multiplicada. Como? Pela oração do pastor? Pelo jejum do pastor? Não. Pelo conhecimento. Quer ter mais paz? Você diz, não pastor, eu tenho paz, eu também tenho. Mas ele está falando na paz do entendimento. Onde você vai usufruir do interior, que é a nova criatura. Amém? A nossa mente não entende, irmão, ainda o que aconteceu com o nosso homem interior. Mas quando a gente entender, nós vamos andar por cima, nunca por baixo. Amém? Aleluia. Não vamos terceirizar para as pessoas aquilo que devemos fazer. Não vamos colocar toda a carga sobre o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Às vezes a gente diz, Espírito Santo faz. Eles não. Eu vou lhe ajudar, a fazer não. O papel dele é nos ajudar. Amém? Aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo 1, ele diz, pega firmemente as verdades ouvidas para que em tempo algum você se desvie dela. O que precisamos intensamente é buscarmos respostas em Deus. E se buscarmos a resposta nele, seja na área espiritual, psicológica, física, financeira, em qualquer área, ele tem a direção. Nós temos o mapa, irmão. Aleluia. Esse é o livro do nosso Pai, do arquiteto do céu e da terra que nos criou. Se nós de fato entendermos o que está escrito aqui, seremos os homens mais felizes da terra e praticarmos essa palavra. Não vamos depender, irmão, das coisas para sermos realizados e felizes, mas de fato seremos, porque Ele, naquela cruz, fez isso por nós. Vamos fazer aquele sangue valer a pena, porque o profeta Isaías declarou, Isaías 53, versículo 10, que Ele foi moído por nós, mas disse que Jesus ia olhar para nós e dizer assim, valeu a pena morrer por eles. Eles de fato estão na posição que eu quero, a posição de filhos também como eu sou. Amém? Aleluia. Estamos de volta, reconciliados em Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que você continue buscando com a sua família a cada dia direção do Senhor. E com certeza, direção vai chegar, querido. E você jamais será o mesmo em nome de Jesus. Amém? Então estamos chegando ao término de mais um culto. Eu espero que você tenha sido abençoado. Não fique só para você essa palavra. Divulga, tá certo? Com outras pessoas também. Está disponível também lá no Face, na página do Ministério. E também no YouTube. Tá ok? Tiago vem terminar em nome de Jesus. Então a graça e a paz para todos vocês. E sejam a cada dia abençoados pela prática. Amém? Amém, queridos? Vocês foram abençoados?
Rapaz, que palavra poderosa. Essa palavra, meu irmão, nos motiva. Palavra como essa nos traz a consciência daquilo que nós fomos chamados para fazer, querido. A Bíblia diz que Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Quer dizer que só depende de nós. Amém, queridos? Aleluia. Nesse momento a gente também vamos praticar a palavra, né? Dizimando e ofertando. Porque nós sabemos que quando nós semeamos as sementes, elas vão dar fruto, queridos. E aqui é uma boa terra, família Valorizo. E vou dar alguns avisos aqui, né? A igreja ela estará aberta, né? Todos 3 horas às 5 horas da tarde, de segunda a sexta, estará funcionando aqui. Quem quiser trazer os dízimos e as ofertas, né? Ou as cestas básicas, neste horário, pode vir. Amém, queridos? E agora você também pode dizimar e ofertar através da seguinte conta, né? No nome de Valmir José dos Santos, né? A agência 4752, a operação é 013, poupança, amém, queridos? E a conta é 10.931, dígito 4. Caixa Econômica, amém? Aqui está os telefones, né, do WhatsApp, que é 9643 9600, amém? Então, queridos, você tem a oportunidade de semear, amém? Não fica de fora disso, querido, porque isso vai trazer crescimento para você. E eu sei, querido, que aquele que semeia, ele vai colher, amém? Então, não perde essa oportunidade de você avançar em Deus, de você semear numa boa terra, amém? Então, fica ligado. Nesse momento a gente vamos agradecer a Deus, vamos ficar de pé. Aleluia. Eita, Pai, Tu és bom, Senhor. Que palavra poderosa. Eita, Senhor, como o Senhor tem sido bom conosco. Nos dá a oportunidade de todos os dias estar ouvindo palavra como essa, querido. Da gente avançar em Deus, da gente realmente crescer e ser usado por Deus, amém? Então vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus. Pai santo, Pai amado, Pai querido, nós queremos Te agradecer, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que tivemos essa noite, Pai, de aprender mais de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor que foi usado essa noite. Continua, Pai, dando sabedoria a ele, Pai, para que juntos nós possamos crescer e avançar, Pai. Nós queremos também Te agradecer pelas pessoas que ouviram essa palavra. Que o Senhor continue, Pai, tratando com ela. Que o Espírito Santo continue, Senhor, tratando com ela, para que ela possa crescer e avançar em Deus, Pai. Nós queremos também Te agradecer pelas pessoas que não puderam vir para essa palavra, mas que o Espírito Santo de Deus possa ir até elas, Pai, para que elas possam entender, Pai, a importância, Pai, de nós podermos se apegar com essas verdades. Queremos Te agradecer, Pai, pela ida para casa abençoada, crendo que o Senhor vai nos proteger, Pai, nos guardar e nos livrar de todo o mal. Obrigado pela oportunidade que vamos ter amanhã, Pai, de abrir os nossos olhos e contemplar tudo aquilo que o Senhor criou para nós. Muito obrigado, porque amanhã vai ser mais um dia de oportunidade que iremos ter, Senhor, de poder avançar em Deus, de poder crescer mais. Então, Pai, muito obrigado, que a honra, que toda glória, que todo louvor e toda exaltação seja dado a Ti. Então, muito obrigado, Senhor. Seja abençoado pela prática da palavra. Vão na paz. Não tenho medo do amanhã, meu Deus e Pai está lá. Confio na Sua palavra, é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, pois em Cristo eu sei, só vai melhorar. Só vai melhorar.